Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou a Amélia do canal SP Polio Informação. Agradeço a todos os inscritos no canal. Aqueles que não são inscritos, peço que se inscrevam. Clique no sininho para receber as notificações, as novidades do canal. Se gostou do nosso vídeo, compartilhe e deixe seu comentário. Dando continuidade à série Agito SP Polio, hoje eu entrevisto Maria Patrícia, filha de imigrantes portugueses, que chegou no Brasil em 1951 e tem uma história linda para contar, muita superação, muitas dificuldades, mas se tornou essa pessoa maravilhosa, serena e amorosa. Vamos ao vídeo. Então, hoje a gente está com a Maria Patrícia, que é uma grande honra ter com a gente aqui no nosso canal SP Polio, na nossa série Agito SP Polio. Então, a Maria Patrícia, eu queria que você contasse um pouquinho para todo mundo como é que foi a polio com você, que idade que aconteceu, como é que foi sua infância. Então, eu queria que você se sentisse à vontade e contasse como é que foi a sua relação com isso e do pessoal da família, os amigos, como é que foi isso? Conta pra gente. Oi, Amélia, prazer é meu. Eu sou filha de imigrantes, meus pais vieram de Portugal, muito jovens, e já vieram com um bebê. Meu irmão mais velho chegaram aqui em 51, e eu nasci em 52. Então, você imagina, logo depois que eles chegaram, minha mãe não tinha nem 20 anos, chegaram e eu nasci, né? E eu tive a polio com 9 meses. Então, era bem bebê, dizia minha mãe que eu já estava querendo começar a andar, porque eu era uma criança, assim, com muita saúde, nasci com quase 4 quilos, aquelas coisas todas, né? E aí me deu uma febre muito alta e ela tentou me pôr em pezinha no berço, eu já não fiquei mais, já não tinha mais força nas pernas. E aí imagino a situação dela, né? Uma jovenzinha chegada de um país estranho, com um filho com um problema tão sério. Acho que nem sabia onde tinha hospitais, não devia saber nada, não sei. Eu sei que, a princípio, eu fui levada para o Hospital São Paulo, onde a gente está hoje. E depois eles me mandaram para o Hospital das Clínicas. E lá eu fiz todo o meu tratamento. Eu não precisei de pulmão de aço, eu não tive problemas assim de respiração, né? Meu problema eram as pernas. As duas, mas mais na esquerda, né? E aos 3 anos, mais ou menos, eles me colocaram aparelhos. Um aparelho até a cintura, que amarrava na cintura, como se fosse uma cinta, né? Tinha uma alavanquinha no quadril para centrar, uma alavanquinha no joelho para dobrar o joelho quando sentava, né? E o outro na perna direita até o joelho. E aí, quando eu tinha 7 anos, quando toda criança na época ia para as escolas, eu fui para o hospital. Aí começou, né? Eu fiz uma primeira cirurgia, né? Com 7 anos. Eu lembro desse dia assim, eu não fui preparada. Eu não lembro de ter sido preparada por ninguém chegar a falar, eu vou te levar, você vai ficar lá, depois eu vou te visitar, depois eu vou te buscar, mas não fui preparada. E esse dia, para mim, nossa, até hoje eu lembro dos meus gritos. Acho que eu nunca gritei tanto na vida como nesse dia, né? Porque minha mãe me largou lá e foi embora. Que difícil. Muito. Aí era muito, assim, a primeira vez foi muito triste, porque hoje em dia você não deixa uma criança sozinha, É verdade. né?
E na época, não, na época as pessoas parece que não tinham sentimento, era uma coisa, mesmo porque eu acho que eles ainda achavam que a gente transmitia a doença, Talvez fosse isso mesmo. né? Que apesar de já ter 7 anos e a doença foi lá atrás, eu não sei te explicar. Só sei que as visitas eram 2 vezes por semana, Uhum. às quintas e aos domingos, e a primeira vez foi horrível. Aí eu vi a minha mãe lá na porta aí que eu berrava mais ainda. Nossa. E assim, eu lembro que eram enfermarias grandes, e essas enfermarias tinham, cada enfermaria tinha 8 leitos. E tinham várias enfermarias no andar, e eram todas elas cheias de criança, né? E, e aí eu fiz a primeira cirurgia, eu fiz uma correção no pé direito, que o meu pé era torto. Aí fiz essa cirurgia e dessa cirurgia eu tirei o aparelho da perna direita. E depois eu fui assim, é, é, é como é hoje a Covid, eu acho. Eles não sabiam nada sobre a doença. Mas não fez fisioterapia, Mariazinha? Então, não tinha também fisioterapia. E aí o médico ensinava a minha mãe e me ensinava como fazer, né? Essa fisioterapia. Então, cada vez que eu internava, eu ficava 3 anos, 3 meses internada, sem fazer nada comigo, eu ficava lá. E eu acredito que esse espaço de tempo eles ficavam estudando o caso, como ia ser feito. Sim. E aí, quando eles faziam a cirurgia, já me davam alta, eu ia embora com pontos para casa, Uhum. tendo que voltar depois para tirar os pontos e engessada, aquelas coisas todas, né? E depois dessa primeira vez, como eu vi já como era feita a coisa, aí já não tinha mais problema, sabe? Eu até queria ir para o hospital. Criança é ótimo. Por quê? Porque no hospital eu tinha amigos, Uhum. né? Eles levavam a gente no parquinho, tinha a sessão de televisão, tinha as tias que cuidavam da gente. E em casa eu não tinha isso, porque minha mãe trabalhava, ela era tecelã, ela trabalhava uma quadra de casa, então ela corria na hora do almoço para almoçar com a gente, para poder cuidar de mim. E eu tinha 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, e eles ficavam na rua. Na época, brincava-se na rua. É. E eu ficava sozinha, então eu preferia ficar no hospital, que lá Uhum. eu tinha, Tinha né? amigos. Tinha, né? Uhum. Então, com 12 anos, eu fiz uma cirurgia mais complexa. Eu tive que fazer, eles puseram aquela tração para, não sei se você conhece a tração. Conheço. Eu não fiz, eu fiz outra, mas conheço, dolorosa. Que você fica quase de cabeça para baixo numa cama, com os pesos puxando tua perna, né? Então eu fiz Aumentando aos poucos o peso. isso. Então eu tive que fazer, e nisso eles puseram uma platina entre meu fêmur e o meu quadril, bem onde você dobra a perna, né? Então essa cirurgia assim foi bem complicada para ser feita, tudo, e depois eu fiz mais 3 no mesmo local. Então, aquela história, eu ia para o hospital, ficava 3 meses, fazia a cirurgia, ia para casa de gesso até a cintura, ficava mais 3 meses, tirava gesso, depois era o tempo de melhorar, de fazer lá meus exercícios eu mesma, né? Ia fazendo, e com isso eu não estudei. Porque aí você tinha que esperar o tempo, porque quando você saía de uma cirurgia, aí você tinha que esperar uma vaga de um leito para você tornar a internar e fazer tudo de novo. Então, dos 7 aos 14 anos,
eu vivi essa vida, né? E conforme eu ia fazendo as cirurgias, eu ia tirando uma parte do aparelho. Até que aos 14 anos eu tirei todo o aparelho, mas fiquei com uma diferença na perna esquerda de 4 centímetros. Então eu tive que depois fazer adaptação de pôr altura, aquelas coisas todas, e complicado, porque na época eu ainda ia nas oficinas, né, que faziam, mesmo lá do Hospital das Clínicas, mas ficava uma coisa assim muito pesada e eu não conseguia andar, era complicado. E depois, com o tempo, eu mesmo fui adaptando, fui achando sapatinhos que dava para eu pôr altura e tudo mais. E para mim é difícil, porque eu calço 33, então para você achar um pé É um pezinho, é complicado, sapatinho de crianças. é bem complicado. E aí, agora vamos, o médico me deu alta, falou, agora não tem mais nada que a gente possa fazer, e me deu alta, né? Aí fui viver minha vida. Aí fui tentar estudar, estava 7 anos atrasadas na escola, né? Eu mal sabia ler, mal sabia escrever. Lá no hospital sempre tinha uma professora que ia de vez em quando, aí pegava aquela cartilha, Sim, caminho suave, e perguntava, onde você parou? Ela tentava, coitada, fazer alguma coisa, mas era difícil, muito difícil. E nessa época, quando eu tinha 14 anos, abriram um colégio da prefeitura pertinho de casa. E minha mãe conhecia uma das professoras que ia dar aula nesse colégio e conversou com ela. Aí ela conversou com o diretor, falou, "Ai, vamos ver que série que ela consegue acompanhar." Aí me levaram, me puseram na 4ª série, nossa, não sabia nada. Não sabia nada. Tá, então me puseram na 3ª série. Vamos ver se você consegue acompanhar na 3ª. Aí, graças ao bom Deus, tinha uma professora maravilhosa que comprou minha história. Então, na sala, ela dava a aula da 3ª série, que eu tinha que acompanhar, e para casa ela me dava lições dos anos anteriores para eu conseguir chegar até onde eles estavam, que na 3ª também era difícil para mim, né? E assim foi. Eu fiz todo o 3º ano, eu consegui pegar o ritmo da coisa. Aí na 4ª série ganhei medalha, aquelas coisas todas pelo Que esforço, legal. né? Aham. E fiz, aí depois fiz o ginásio, né? Uhum. Fiz o colegial, e enquanto tudo era da prefeitura, do governo, eu fui fazendo. Quando chegou na faculdade, eu entrei na Faculdade de Belas Artes, que na época era lá na Pinacoteca do Estado, aquele lugar maravilhoso, você ir lá todo dia Lindo. estudar. Nossa, como eu amava aquilo. Só que aí eu não tive condição financeira para continuar. Eu não estava trabalhando na época e a família também não tinha condições de me ajudar. E aí entrei lá na secretaria um dia, tranquei minha matrícula, falei, um dia eu volto, lógico, porque eu nunca mais voltei, né? Então, Ainda pode deixei. voltar. Não, agora não. Já tive oportunidades de voltar, mas aí já fui para outros caminhos e Uhum. não quis mais fazer isso. E foi assim. Então, aí eu comecei a trabalhar. A princípio, eu comecei em escritório, né, trabalhar. O colegial eu fiz no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Técnico em decoração. Então, eu gostava de mexer com isso, né? E como eu não fiz faculdade, eu comecei a fazer um monte de outros cursos, né? E aí eu fui fazer no Senac, que era ali em Santana. Não é Tiradentes, antes da Tiradentes, esqueci o nome ali. Ponte Pequeno. É, por ali. E eu fui no Senac fazer um curso de decoração de vitrine.
Encontrei, lá também tinha uma moça que a gente pegou amizade, né? E aí no fim do curso, a gente encerrava vendo quem conseguia, quem ganhava para fazer a vitrine lá dentro, que tinha uma vitrine que a gente tinha que fazer esse trabalho. E ela foi para a minha equipe e a gente conseguiu ganhar de fazer essa vitrine, e a gente fez a vitrine e tudo mais, e aí ela me convidou para ser sócia dela, que ela morava em São Caetano, e que lá ia abrir um box dentro de uma galeria, se eu não queria ir com ela, porque ela já fazia cortinas, e eu poderia vender artesanato, vender projeto de decoração e tudo mais, e eu fui. Aí eu estava na Zona Norte, como moro até hoje, e viajava todo dia para São Caetano. É longe, de ônibus, lógico, né? De ônibus. E fui. Aí eu tinha a fabriquinha de fazer peças de gesso, na época se vendia muito, dava aula de pintura e vendia projeto. E lá eu fiquei 3 anos com ela, fazendo isso. E nisso também teve os meus namoros, né? Que também não. Lógico, em tudo tinha o preconceito. Sempre teve o preconceito, né? Porque depois que eu andava com mancava, tudo mais, com sequela, mas eu andava bastante, eu não precisava de apoio nenhum, eu pegava ônibus, pegava metrô, andava, né? Me virava bem, mas tinha sequela, lógico. Quem me via andar via que eu tinha uma sequela. E eu sentia o preconceito, lógico, em tudo, todo lugar a gente sente o preconceito, né? E aí nessa época da loja eu conheci o Sérgio, me casei, foi aí que eu deixei de ir na loja, porque acabei, me casei, tive meus filhos, tive um casal de filhos, tenho, né? Casal de filhos. Aí consegui o que eu mais queria, que era, além dos filhos, lógico, era aprender a dirigir. Aí eu adquiri toda a minha liberdade no volante, sabe? É maravilhoso você poder ir para a rua e andar no mesmo ritmo de todo mundo. E ninguém vê que você que tem uma deficiente ali dentro daquele carro, a não ser que você ponha um emblema no carro, né? Então você é elogiada, você é xingada igual todo mundo, né? Dentro do carro. Foi assim a minha carta de euforia, fui, né? Eu adoro dirigir, adoro viajar, hoje já me canso, já não consigo tanto. Para fazer viagens longas, assim, eu sempre preciso de alguém que me ajude a dirigir os percursos, né? Porque comecei já a cansar. E que mais? Então, mas foi mais ou menos assim até aí. Depois comecei a sentir cansaço, né? Já não estava andando com a facilidade que eu andava. Eu já senti. Com que idade você começou a sentir isso, Mariazinha? Então, que eu descobri que eu estava com a doença faz 10 anos. Eu acredito que uns 5 ou mais para trás. Então, devia ter, hoje eu tenho 58, uns 50 anos, mais ou menos. Eu comecei a sentir. Mas assim, como eu nunca mais fui em lugar nenhum, né? Eu saí do Hospital das Clínicas e eu esqueci que eu tinha pólio. Nem ninguém falava nada da pólio. É um assunto que não se falava. Era como se eu não tivesse nada, eu era normal. Eu me considerava assim, porque eu fazia tudo. Tudo E como que você descobriu que essas sensações, quanto a essas sensações que você estava sentindo
e você descobriu a pós-pólio. Como é que foi isso, Marizinha? Então, e aí eu comecei a sentir essas fraquezas, tudo, eu não conseguia mais andar sem me apoiar em nada. Aí eu peguei, por minha conta, peguei uma bengala, falei, deixa eu ver se a bengala me ajuda. Aí começou a me ajudar, a bengala, já comecei a fazer coisas que eu tinha deixado de fazer. E, e um dia, um dia eu estava no mercado, né? Sempre me apoiando em alguma coisa, no mercado eu já me apoiava no carrinho, né, das compras. E eu estava indo já para pôr as compras no carro, né? E assim, eu estava muito cansada, estava fadigada, nem sabia dessa palavra, que hoje a gente usa tanto, né? E eu estava indo para o carrinho e tinha um carro parado. Antes de eu chegar no estacionamento, eu tinha um carro parado ali. E a pessoa começou a me chamar. Eu olhei para trás, vi que era comigo, fui até o carro e era a Isabel, a nossa amiga. A Isabel Cirela. A Isabel Cirela. É. Aí ela falou assim para mim: Você teve pólio? Eu tive. Eu tive. Ela falou: Você conhece a síndrome pós-pólio? Eu nunca ouvi falar. Lindinha. Tava ela e a filha dela no carro. Mas eu estava tão cansada que ela estava falando as coisas e eu não sabia. Eu não dei importância. Eu queria, tudo que eu queria chegar no meu carro em casa e deitar, que eu estava muito cansada. Aí ela me deu o telefone, explicou as coisas, me deu o telefone, só que eu não lembro o que ela falava. Uhum. Aí eu Por causa da peguei, fadiga. eu peguei o contato dela, tudo, e fui. Segundo ela, eu voltei a ligar para ela um ano depois. Nossa. Foi, um ano depois. E assim, incrível, porque eu nasci no bairro, ela nasceu no bairro, eu morava a 5 quadras da casa dela, e eu não conhecia Isabel, nem a Isabel me conhecia. Nossa. Quis o destino que a gente se encontrasse no mercado. Uhum. E aí aí ela falou para mim, não, a gente vai ter um encontro, não sei do que, vai em tal lugar, eu nem lembro hoje qual era o lugar que nós fomos. Aí eu pedi para minha cunhada ir comigo, falei, ó, não conheço direito, vem comigo que aí você vai vendo o local e a gente chega lá. Aí minha cunhada foi, chegamos, a Isabel ainda não tinha chegado e a gente ficou lá esperando, né? Daí um pouco, chegou um monte de deficiente, acho que eles foram de atende, de atende. Uhum. Então, e até dos 14 anos até esse dia, eu não tinha mais visto deficientes. Era eu sozinha no mundo. Então, todas aquelas amigas que eu tinha tido no hospital, na época de infância, na época da juventude, eu não tive mais contato com ninguém, porque não tinha celular, não tinha, quase ninguém tinha telefone, mas era um salão, né? E que as pessoas iam conversar ali. E aí a gente ficou lá e conversamos, e assim, era tanto assunto, tanta coisa para mim, tudo tanta novidade, que eu nunca procurei saber o que era pólio, eu nunca procurei nada. Eu, para mim, coisa que eu tinha que passar, passei e estava passando. Então, não tinha essa curiosidade de saber. E a partir de então, começou, né? Tanta coisa, tanta gente falando e tudo. Eu falei, gente, que mundo que eu vivi até hoje, né? E aquela gente toda aparecendo, que eu pensei que não tinha mais, que era só eu no mundo. Descobriu que tinha um monte de amigos como você. Nossa! E a Isabel me pegou pela mão e me levou em todos os lugares. Me levou para o Doutor Acari, me levou para a Uninove. Então, tudo que eu sei, eu devo a ela, porque ela que me levou todos esses caminhos que eu acho que sozinha eu poderia estar até agora sem saber que existia. Lógico que não, porque de vez em quando falam alguma coisa, né? Não é muito divulgado,
mas de vez em quando alguém fala alguma coisa. Mas, graças a ela, eu fiz tudo isso. Que bom. Boa Eu fiz amiga. tratamentos, conheci vocês e é isso, mais ou menos, o que aconteceu até aqui. Então, Mariazinha, com essa vida difícil, mesmo assim você superou muita coisa, como até o estudar, né? Começar um beabá com 14 anos, né? Não é fácil. Não é fácil, você é muito inteligente. Depois de viver tudo isso, o que você considera hoje que é sua conquista, suas vitórias, Mariazinha? Ai, foram tantas, né? Porque assim, a gente vive assim, tudo é muito mais difícil para nós, né? O que para as outras pessoas é facinho, para a gente é muito mais difícil. A minha conquista maior foi ter uma família. Eu queria muito ter uma família, graças a Deus, tenho 2 filhos maravilhosos. E embora muitos, assim, mesmo na época que eu ia me casar, familiares chegaram para mim falando para eu não fazer isso. Eu acho que eles tinham medo de eu ter filhos e não poder dar conta do recado, ou coisa parecida, né? Também nunca procurei saber por que que eles falaram isso para mim, mas é lógico, eu não ouvi ninguém. Eu sabia que eu tinha que casar porque a gente tem uma certa intuição, né? Então eu sabia que eu tinha que casar e que eu tinha que ter filhos. Eu queria muito ter filhos. Ainda ficava aquela perguntinha: será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Mas Aham. graças a Deus foi fácil, assim, lógico, para criá-los ficou difícil, porque você não consegue pegar uma criança em pé, você precisa sempre da ajuda de alguém, né? Uhum. Então, quando eu levava minha filha para o parque, para a escolinha, e levava meu filho junto. Meu filho sempre foi grandão, gordão, e Um eu homão. no carrinho de Uhum. bebê, porque se ele saísse correndo, eu não tinha como ir atrás. Né? Que era. E a minha filha era calminha, eu saía na Uhum. rua, ela me pegava no meu dedinho e a gente andava quietinha. Ele não, ele já era terrível. Então eu punha, as pessoas passavam e perguntavam, mas esse menino não anda? Por que que não põe ele no chão? Anda, só que assim, Não neste momento. Agora, tantas, né? Tantas conquistas. E depois, meu marido, ele começou, quando a gente casou, ele começou uma sociedade com alguém, com uma pessoa. Nós, hoje ainda temos uma oficina de bomba injetora, que ele sempre foi, era a profissão dele, ele abriu. E depois de um tempo não deu mais certo, ele e o sócio, e aí eu fui trabalhar com ele. Aí eu trabalhei até 2015 agora. Eu trabalhei com ele, ele e meu filho agora é o que manda lá, que faz tudo. E aí, quando começou a pós-pólio, comecei muito, me cansando muito, eu fui atrás de fazer a minha aposentadoria, né? Eu não ia ter pelo tempo de serviço, porque apesar de eu ter trabalhado em tantos lugares, sempre eu nunca pensei em registro, né? Não tinha como provar que eu tinha trabalhado tudo aquilo, só quando eu comecei na oficina. E quando eu completei 60 anos, mudaram a regra, que já não era mais por idade que se aposentava, né? Que não era mais 60 anos. quando você chega lá, não pode mais. Aí eu tentei pela pós-pólio. Aí foi uma luta. Porque eu pedia para passar, né, no perito, tudo, eles marcavam e nunca nem me afastaram. Nem afastamento eu tinha. Não me dava. Auxílio à doença, não teve. Não, nunca. Até que um dia veio o perito, que era o chefe dos peritos, veio me atender.
Aí ele virou para mim e falou assim: olha, eu estou vendo aqui que a senhora já veio aqui várias vezes, foi negado, e eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu que mando aqui, eu vou negar sempre. Só pode pôr quantas vezes a senhora quiser, porque eu vou negar. Agora, se a senhora quiser, a senhora procure outros meios. Aí eu procurei outros meios, né? Eu procurei uma advogada, ela até é filha de uma pós-pólio, a filha da Silvia, não sei se você conhece, lá de Guarulhos. Isso. E como ela tinha mãe, né, que já ela conhecia todo o processo, né, da pós-pólio, tudo, ela conseguiu me aposentar. Então, eu aposentei pela pós-pólio. Em 2015, eu aposentei. O ruim de se aposentar pela doença é que você depois não pode mais trabalhar, né? Eu só tenho a agradecer. Eu não sou, que nem eu sempre falo, assim, assim, nós somos briguentas. Nós temos a fama de sermos briguentas, né? Mas a gente briga para conseguir os nossos direitos, né? Não que assim, a gente seja revoltada. Eu não sinto isso no grupo das pessoas que eu conheci, da pólio, da síndrome pós-pólio, são raros. Tem alguns que estão revoltados com a vida, revoltados com Deus, porque esse tipo de coisa. Mas a maioria eu não sinto essa revolta. Eu sinto pessoas assim que lutam para conseguir o que querem, né? E conseguem. Não consegue fácil, tudo é difícil, mas a gente vai e consegue. Qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas? Algumas acabaram de conhecer a síndrome pós-pólio e outros, muitos que vão assistir essa entrevista e nem sabem o que é a síndrome pós-pólio. É verdade. Então, fica à vontade, Marizinha. Eu vejo assim, Amélia, que nada é por acaso, né? O que eu aprendi na vida, que nada é por acaso, nada é em vão. Que a gente veio para esse planeta, a gente veio com... Eu sinto sim, lógico, a gente tem os resgates, a gente tem várias coisas, mas nós viemos assim... Foi um grupo que veio tudo junto, quase que ao mesmo tempo, com uma missão. E depois que eu conheci o Dr. Acari, vendo ele sempre falar que foi através da polio que se criou as UTIs, os aparelhos de respiração que hoje está sendo tão úteis, salvando tanta vida com a pandemia que estamos tendo da Covid, né? Na época a gente teve um pulmão de aço que entrava naqueles aparelhos enormes, e aí tudo foi atualizado, foi, né? Então, antes da polio não tinha nada disso. Não tinha as oficinas que faziam os aparelhos mecânicos, e hoje fazem cada prótese, cada perna, né? Umas coisas assim, incríveis que fazem. E que mais que teve? Assim, eu lembro os carros adaptados. Então, tudo isso, como diz o doutor Acari, tudo foi por causa da polio. A polio deu esse avanço na medicina. Então, como eu te falei, eu acho que a gente veio com essa missão de dar esse avanço na medicina, porque, como eu te falei, eu não vejo as pessoas revoltadas por ter tido a polio. Eu vejo as pessoas lutadoras, briguentas pelos seus direitos e tudo mais, mas não revoltadas. Isso eu não sinto, né? E o que eu sinto, assim, a partir do momento que você conhece a doença, que eu vejo assim, hoje está tendo a Covid, né? Não sabem nada da Covid como não sabiam na época da polio. Não sei
que lições eles vão tirar a respeito da Covid, que a gente tirou através da polio, embora a gente tenha sido esquecidas, todos nós fomos esquecidos, que eles achavam que a gente ia morrer tudo em tenra idade, que a gente não ia sobreviver, mas a gente sobreviveu e assim, tem pessoas com mais de 70, com mais de 60, no nosso caso, e tem os bem mais jovens, né? Mas apesar de tudo isso, assim, e outra coisa, eu vejo assim a Covid, que você não sabe nada da Covid, como não sabia na época da polio, o que vai ser daqui a uns anos, porque nós sabemos que tem pessoas que teve a polio, não tiveram sintomas nenhum, a família não soube que ela teve, nunca ninguém soube que aquela criança teve polio, e hoje está tendo a síndrome pós-polio. Isso a gente sabe. Sim. Isso pode acontecer daqui a uns anos com a Covid. Pode. Né? Então, eles poderiam pegar a gente como exemplo agora e começar já um estudo para futuramente poder ajudar essas pessoas também da Covid, que você não sabe o que vai acontecer com ninguém a partir do momento que elas tiveram contato, né? Ou a gente mesmo pode ter contato. Então, eu vejo isso. E assim, e nós que temos a síndrome pós-polio, como em tudo a gente teve que se adaptar, estamos nos adaptando a isso também, né? Então, o que eles ensinam a gente? A escutar o nosso corpo, né? Se ele está cansado, você descansa. Não abusar, como abusamos. Se a gente não tivesse abusado tanto, a gente não estaria na situação que estamos hoje, né? Prestar atenção nas nossas dores que vêm no nosso corpo, saber o porquê dessas dores, como fazer para diminuir essas dores, procurar pelas pessoas, pelos profissionais que possam nos ajudar, né? Eu sei que exercícios, como eu tenho feito, você faz, a Isabel e todo mundo, fazer os exercícios, principalmente na água, é uma coisa que nos dá muito benefício, né? E procurar ter qualidade de vida para poder viver. Então, assim, não é uma coisa assim, eu vou morrer porque eu tô com a síndrome pós-polio. Eu já tô, que eu sei, 10 anos. E, assim, eu não senti que eu perdi muita coisa de lá para cá. Porque eu tô sabendo fazer o que tem que ser feito, né? Administrando o cansaço. Exatamente. Quando eu vou para uma sessão de fisioterapia, que a gente faz lá na Uninove, esse ano nós não fizemos, já estou, assim, eu sei que eu perdi muito esse ano por não ter feito, mas a primeira aula que eles dão, eles perguntam o que você espera dessa aula. E tudo que eu sempre falo para eles, que eu espero não perder o que eu ainda tenho. Conservar ainda o que eu tenho, porque se acontecer isso, eu já estou muito feliz de não perder, né? Então, é mais ou menos isso, para não ter medo. Vamos... Tá com a doença? Tá. Então, vamos ver como é que a gente pode administrar, né? Para ter uma qualidade de vida, para continuar vivendo, porque se estamos aqui, ainda temos alguma coisa para administrar ou para oferecer para alguém, e que a medicina consiga também olhar para a gente e nos dar tratamento que a gente precise, porque o doutor Acari é único, então ele não é eterno. Né? E ele não pode abraçar nem o Brasil todo. E a gente precisa disso, precisa de tratamento certo, porque se a gente tiver o tratamento certo, onde a gente for, a gente tem uma qualidade de vida melhor, né? E não ter que chegar como a gente tem feito em todos os médicos. O senhor conhece a síndrome pós-polio?
E a gente dá aula da síndrome pós-pólio para os médicos. Então, na verdade, é fazer a capacitação, né? Que seria Isso. muito bom. E eu quero te agradecer muito por você ter conversado com a gente hoje, contado essa história de luta de 2 imigrantes jovens. Então, eu queria te agradecer imensamente de você ter disponibilizado, ter contado para todo mundo essa sua história de vitória, né, de conquista, e ter se tornado essa pessoa serena que você é, amorosa, inteligente. É muito bom estar perto de você, Mariazinha. Então, Ai, obrigado pela sua presença aqui com a gente, tá? E a gente vai fazer outras entrevistas, se Deus quiser. eu que agradeço a oportunidade de poder estar contando minha história. Acredito que as pessoas que convivem comigo ninguém conhece. Tchau, Beijo. Tchau. tchau. Que linda. Agradeço a todos que permaneceram até o fim do nosso vídeo. Aqueles que gostaram, peço que compartilhem. Agradeço a todos os inscritos no canal. Quem não se inscreveu, que se inscreva. Clique no sininho para receber as notificações com as nossas novidades. Deixe o seu like ou o seu dislike. Obrigado a todos. Tchau, pessoal.